como realizar as medidas básicas do seu corpo para um próprio acompanhamento. Você mesmo tirando as suas medidas. Lembrando que segunda-feira que vem, dia 8 de maio, tem promoção de todos os meus cursos, tá? Mais informações aqui nos comentários. Fita métrica, certo? Essa daqui é uma fita de costura básica. E por que ela não é a melhor opção? Porque a fita de costura, ela tem por ela ser de um tipo de material que acaba cedendo um pouco, uma fita velha, 1 centímetro perde um pouco, né? Porque se ela vai aumentando, se ela vai esgarçando, esse 1 centímetro se torna um pouco mais depois. E aí, se você vai tirar medidas em longo prazo, pode tirar a assertividade. Agora, para isso acontecer demora muito, né? Então, para você ter uma ideia, eu mesmo utilizo uma fita aqui de costura tranquilo e não tem problema nenhum. Agora, o correto seria uma fita antropométrica, caso você queira fazer um investimento um pouquinho maior, que ela tem uma durabilidade ótima, não vai esgarçar, etc. Então esse é o primeiro ponto, né, o material. O segundo ponto é você clicar no gostei, se inscrever no canal. Enquanto você escuta a minha voz, você pode fazer isso. Medidas básicas que a gente vai tirar, tá? E que nós mesmos vamos tirar. Importante falar isso. Outra pessoa tirando é válido também, mas eu quero dar autonomia para vocês. Isso eu desenvolvi, né, por conta dos meus alunos da consultoria, que eu queria que eles mesmos tirassem as medidas para que me passasse e não ficasse uma coisa dependendo de outra pessoa. Vamos começar tirando as medidas? A ordem, né, dos músculos para você tirar as medidas, tanto faz. Eu vou começar aqui pelo antebraço. Então, ó, vou passar a fita na maior medida, sempre a maior medida, certo? Do antebraço. E aqui existem 2 jeitos de você tirar. Você pode tirar relaxado, né? Ou você pode tirar contraída a musculatura. Se você tirar contraída, você vai tirar sempre contraído. Lógico, se você tirar relaxado, sempre relaxado. Porque o mais importante é a comparação. O que eu sugiro para você? Vai tirar essa medida aqui, ó. Tirei. Beleza, deu 32. 32 metros, é lógico, não são centímetros, porque o professor é gigantesco, nem cabe na câmera. Tem 8 câmeras me gravando. E aí eu vou e tiro uma segunda medida, ó. De novo uma segunda medida. Aqui me deu 31. Beleza, agora eu vou fazer uma terceira medida. Por que eu tiro 3 medidas? Para ver se eu não estou errando, né? Para ver se tá realmente de acordo, ó. Tirei novamente, 31,5. Então, você viu que eu tive 3 medidas diferentes. Lógico que eu poderia tirar com muito mais cautela, com muito mais calma, vou achar o ponto ideal. Mas eu tenho ali 31, 31,5 e 32. Qual que eu considero? Existem 2 jeitos. Tá? Ou você considera, né, ou a maior ou menor medida. Então, vou considerar a maior medida possível. Então, eu vou tirar aqui algumas vezes até achar maior. Ou eu faço uma média, certo? Eu pego as 3, divido por 3 e tenho ali uma média. Eu, particularmente, gosto da maior medida. Então, próxima vez que você for tirar, você vai buscar uma maior medida novamente. Bom, o antebraço, como eu disse, normalmente a gente tira ele de forma relaxada mesmo, tá? Você pode contrair desde que você contraia sempre. O bíceps se convencionou isso, tá, pessoal? Se convencionou, porque o correto é tudo relaxado, academicamente falando. Mas o bíceps se convencionou em tirar contraído. Então aqui a gente vai fazer uma medida contraída na maior medida, ou seja, na maior circunferência. É a maior medida de braço que eu vou encontrar. Ó, me deu aqui 42, certo? Faço bastante força, beleza, tranquilo. Posso fazer as 3 medidas de novo, seguir a mesma regra. Ombros é uma parte meio chata de você fazer, tá? Então você tem que pegar, abrir mais ou menos na medida que você sabe que é a sua ali. Então mais ou menos, pelo menos 1 metrinho, né? Costuma ir bem, ó, 1 metrinho. E aí eu vou jogar ela para trás e vou tentar buscar aqui, ó, o meu posterior de ombro. Então é uma medida ruim, é a medida mais chata que você vai ter que tirar. Ó, eu sinto que aqui está mais ou menos ok. Posso estar um pouco enganado, tem um espelho aqui, dei uma olhada, né? E logicamente você pode fazer e deve fazer sem camisa. É porque esse envergonhamento eu não vou passar. Ó, me deu algo aqui próximo de... Eu estou apertando bem, lógico que eu tenho que dar uma relaxada aqui, beleza. Ó, 132, 131 de ombro, tá? Essa é a medida mais chata de tirar. A medida do peitoral é mais ou menos a mesma coisa, só que você tem que tomar cuidado para subir aqui, ó. Então vai fazendo né, vai escovando aqui, ó, e sobe, certo? Na altura, pode ser do seu mamilo. A gente não usa muito mamilo, ó. Aqui me deu 100 e...
110, 111, 110. A gente não usa muito mamilo, porque imagina só uma pessoa que tem flacidez, então ela tem o mamilo mais para baixo. Ou uma pessoa que estava gordinha e depois emagreceu. O certo seria ir pelo osso do externo, mas isso às vezes é complicado. O que eu sugiro para você? Que você invente alguma marcação, né? De repente você tem uma pinta, de repente, sabe, você tem alguma coisa nesse sentido. Ou então você pode ir pela própria axila, né? Tudo que dá da axila, ainda que a musculatura aqui também hipertrofie, pode mudar a altura, né? Que você acaba tirando, isso em longo prazo. Mas para o curto prazo não é um grande problema, tá? Agora, a gente tem aqui a medida do abdômen, certo? Então a gente tem pelo menos, né, 2 medidas. Como que eu gosto? Abdômen, a gente vai fazer na linha do umbigo, e o umbigo segue a mesma premissa do mamilo. Então a pessoa que tem flacidez e tal, né? A pessoa que está gordinha, depois ela fica flácida, então isso dá diferença. Mas, né, no geral, serve bem a altura do umbigo e depois uma medida abaixo do umbigo que a gente vai chamar de cintura. Então vamos fazer aqui, ó, umbigo, certo? Eu não vou levantar a camisa porque tive dificuldade, ele coloca um making off aí por causa do microfone. Isso é desculpa para não mostrar o abdômen, lógico. Ó, meu umbigo está aqui, eu vou fazer logo em cima do umbigo. Ó. Maior medida, lógico que a camisa aqui... não pode fazer esse aperto, viu? Você tem que deixar relaxado, sim, respiração, normal. Nem murcha a barriga, nem estufa ela, normal. Aqui deu 94, considerando a camisa. E agora eu vou fazer um pouquinho mais para baixo, tá? Eu desci um pouquinho aqui e vou fazer abaixo do umbigo, que normalmente dá uma medida maior, né? 95, tá? Pode ser que esteja até maior. Pois bem, temos a medida de cintura e de abdômen. Abdômen em cima, cintura embaixo. Glúteos, sempre a maior medida possível. Então aqui, ó, vou fazer por cima da camisa. Nessa parte você me agradece, que eu não te faço um constrangimento. Ó, e me deu aqui, vamos botar aqui, que é bem perto do glúteo, é bem no glúteo máximo mesmo, né? Um pouquinho mais para baixo, na linha da pelve. E aqui deu 110 centímetros. Então, o glúteo também está tirado. A coxa, existem alguns jeitos de tirar, né? Tem gente que gosta de tirar mais para cima, mais para baixo. Às vezes quer fazer 2 medidas, né? Uma mais distal, a outra mais proximal. Agora, eu particularmente gosto de 1 palmo acima do joelho, né? Então eu pego o joelho, marco 1 palmo, certo? Me deu 1 palmo aqui, e aí eu venho e passo a fita. Opa, passei a fita ao contrário. Aí eu venho aqui e passo a fita, ó, 62 centímetros de coxa. E por fim, a panturrilha, tá? Que você vai dar a maior medida também, ó, 42. Aí eu posso fazer 3 medidas. Tudo que eu falei, pessoal, vocês podem fazer 3 medidas, tá? Ó, 42,5 ou qualquer coisa assim. Medidas de lado esquerdo e direito. Faz sentido tirar? Faz. Então eu fiz tudo de um hemisfério só, tirando as coisas que não tem 2 hemisférios, né? Cintura, por exemplo. Porém é legal você tirar dos 2 lados para você fazer um comparativo. Vamos supor que o seu braço direito deu 40 e o esquerdo deu 37. Poxa, então eu preciso dar uma investigada nisso. 3 centímetros é bastante. 1 centímetro? Não é grande coisa, né? Numa coxa, 2 centímetros, que é uma medida grande, não é grande coisa. Agora, eu pegar 2 centímetros no antebraço é bastante. Então eu costumo verificar. Então, fazer lado esquerdo, né, hemisfério esquerdo e hemisfério direito. E qual horário eu faço a minha medição? Pois bem, é importante o efeito comparativo. Então, sempre opte por uma circunstância que você consiga replicar ela muito bem depois. Por exemplo, vou tirar na segunda-feira essas medidas? Poxa, mas domingo eu faço uma refeição livre. E eu posso comer uma coisa com muito sódio, ou posso beber álcool, ou posso fazer uma coisa mais leve. Ou seja, segunda-feira é um dia meio instável. Então o que eu te recomendo? Pega ali, por exemplo, e tira na sexta-feira, porque você fez certinho, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Então sexta-feira, quinta-feira você tira as suas medidas. Que horário? Quando você acorda em jejum. Então acordou, um jejumzinho, né? Faz o seu xixizinho tranquilo, pode beber sua água também, que não vai dar diferença nenhuma isso, e aí sim você tira as suas medidas. Certo, meu amiguinho natural? Se você é natural e está vendo esse vídeo, eu vou deixar a indicação aqui de várias dicas, né? Várias coisas que o natural
tem que fazer para ter o melhor dos resultados. Dá uma olhadinha aqui, não esquece da promoção segunda-feira que vem.